Portugal está diante de uma das discussões mais intensas dos últimos tempos. A nova lei dos estrangeiros divide opiniões, mexe com emoções e reacende um velho debate. Até onde vai o direito de proteger um país? E onde começa o dever de ser humano? De um lado, há quem aplauda. Dizem que Portugal precisa recuperar o controle, impor limites, colocar ordem na casa. Que o país, pequeno e envelhecido, não pode continuar a receber mais gente do que consegue sustentar. Que os serviços públicos estão no limite, as rendas explodiram e os salários mal chegam para quem nasceu aqui. Do outro lado, há quem veja nessa lei um passo atrás. Um muro levantado contra quem veio buscar dignidade, trabalho e esperança. Imigrantes que pagam impostos, que constroem o país tijolo a tijolo, mas agora se sentem tratados como um número a menos. A nova lei dos estrangeiros muda muita coisa. O reagrupamento familiar, por exemplo, passa a exigir 2 anos de residência legal antes que alguém possa trazer esposa, marido ou filhos. 2 anos que, na prática, significam separação e incerteza. Um tempo que muitos consideram desumano. Outra mudança: o visto de procura de trabalho, que antes permitia a entrada de pessoas dispostas a tentar uma nova vida, agora fica restrito a profissionais altamente qualificados. O discurso oficial fala em atrair talento e investimento. Mas na rua, o sentimento é outro, que Portugal está fechando a porta para o trabalhador comum. Segundo o governo, o objetivo é simples: organizar o fluxo migratório, garantir segurança e evitar abusos. Em entrevista recente, o primeiro-ministro afirmou que Portugal sofreu 7 anos de imigração descontrolada e que era hora de restabelecer a confiança do país na sua política de fronteiras. Mas o que significa descontrolo? Em 2024, o número de estrangeiros residentes em Portugal ultrapassou 1,5 milhão de pessoas, o dobro do que havia há apenas 3 anos. Só os brasileiros representam mais de 1/3 desse total. A contribuição dos imigrantes para a segurança social já passa dos 3 mil milhões de euros por ano, o equivalente a quase 500 mil pensões pagas aos portugueses. Esses números, que poderiam ser motivo de orgulho, tornaram-se também combustível para o debate. Há quem veja nisso uma prova de sucesso e há quem veja um sinal de saturação. Os portugueses que defendem a nova lei apontam para a crise na habitação, rendas que duplicaram, filas por um T2 que custa mais do que um salário inteiro. Muitos dizem que o aumento da procura por parte dos imigrantes acelerou um problema que já existia. O raciocínio é direto: mais gente, menos casa, preço mais alto. Mas os imigrantes respondem: nós também sofremos com isso. A maioria vive em quartos partilhados, paga rendas altíssimas e muitas vezes sem contrato, e ainda assim, são frequentemente acusados de tomar o lugar de alguém. A mesma tensão aparece no sistema de saúde. Hospitais cheios, falta de médicos, longas esperas. Alguns portugueses dizem que o sistema não aguenta mais. Os imigrantes retrucam que também contribuem com descontos e que não pedem privilégio, apenas o direito de serem atendidos como qualquer cidadão. A nova lei também cria a UNIF, Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, uma estrutura que substitui parte das funções do antigo CEF, promete reforçar o controle nas fronteiras externas. O governo defende que essa medida traz segurança e eficiência. Críticos afirmam que reforça a vigilância e o medo. Para muitos imigrantes, o sentimento é de retrocesso. Dizem que Portugal, que antes era visto como o país mais aberto e acolhedor da Europa, começa agora a adotar um discurso de desconfiança e exclusão, que o país da hospitalidade está virando um lugar de barreiras burocráticas. E há um elemento sensível: a comunidade da CPLP, comunidade dos países de língua portuguesa, brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, guineenses, moçambicanos, todos agora sentem que o acordo de mobilidade, tão celebrado em 2023, perdeu força com as novas exigências. Antes, era possível vir como turista e regularizar a situação dentro do país. Agora, isso praticamente acabou. Enquanto isso, parte dos portugueses considera que essas restrições são um mal necessário, que Portugal não pode ser o refúgio da Europa sem estrutura para acolher, que os imigrantes devem vir, sim, mas dentro das regras, com visto definido e meios de subsistência comprovados. Os argumentos são fortes dos dois lados. Os que apoiam a lei dizem: é preciso proteger quem já vive aqui, garantir que os recursos públicos cheguem primeiro aos cidadãos nacionais, que o Estado não consegue dar escola, saúde e casa a todos, e que sem controlo, o sistema desmorona. Do lado oposto, as vozes mais críticas afirmam:
É fácil falar em controlo quando não é a sua família que ficou separada. Quando não é você que atravessa o oceano para recomeçar do zero. Que segurança é essa que se constrói à custa de quem vem somar? Portugal precisa de imigrantes. Isso é um fato. A população está envelhecida. O país precisa de trabalhadores em áreas que os portugueses já não procuram, desde a construção civil até a hotelaria e aos cuidados de idosos. Sem imigrantes, muitas empresas simplesmente parariam. Mas ao mesmo tempo, é verdade que há sobrecarga em setores públicos, que há falhas no planeamento, burocracia lenta e pouca habitação e, quando o Estado não dá conta, as tensões aparecem menos e as culpas são atiradas para quem está mais visível. Estrangeiro. Alguns portugueses sentem que perderam o controle sobre o seu próprio território, que Lisboa e Porto deixaram de ser cidades acessíveis, que há ruas inteiras onde já não se ouve português de Portugal. Outros veem nisso um motivo de orgulho, uma prova de que o país está vivo, conectado, global. Entre a saudade do que era e a esperança do que pode ser, nasce o conflito. A nova lei tenta colocar travões, mas talvez o problema não seja o número de imigrantes, e sim a falta de políticas de integração eficazes. Porque integrar não é apenas permitir a entrada, é garantir que quem entra possa viver com dignidade, contribuir e sentir-se parte. E isso exige mais do que um carimbo num passaporte. A verdade é que Portugal, como toda a Europa, está diante de um dilema moral e político. O medo de perder a identidade confronta-se com a necessidade de abrir portas para o futuro. A economia precisa de braços, mas o coração do país ainda não sabe bem como abraçar quem chega. No meio disso tudo, há histórias reais. O pedreiro cabo-verdiano, que trabalha há 10 anos em Lisboa e ainda não consegue trazer os filhos. A enfermeira brasileira que cuida de idosos portugueses enquanto dorme num quarto alugado sem janela. O português reformado que sente que a pensão não chega e que o país virou terra de estrangeiros. Todos eles têm algo em comum. Vivem o mesmo solo, mas com perspectivas opostas. E é aqui que o debate precisa amadurecer. A nova lei dos estrangeiros não é apenas um documento legal. É um espelho da forma como Portugal se enxerga menos um país aberto e solidário, ou um país cansado e em busca de proteção. Nenhum dos lados está completamente errado. E talvez o desafio esteja em encontrar o meio termo. Políticas que garantam controle e segurança sem perder a humanidade. Um sistema que seja justo com quem nasceu aqui e com quem chegou depois. Os próximos meses vão mostrar o impacto real da lei. As associações de imigrantes já se mobilizam para contestar pontos considerados inconstitucionais. Grupos de defesa de direitos humanos pedem revisão das regras de reagrupamento familiar. E o governo promete ajustar o que for necessário após a implementação. Até lá, o país segue dividido. Uns sentem alívio, outros sentem medo. Uns falam em ordem, outros falam em exclusão. No fim, o que está em jogo não é apenas uma lei. É a alma de um país que tenta equilibrar segurança e solidariedade. Que quer ser justo, mas teme ser ingênuo. Que quer acolher, mas não sabe mais até onde pode. E talvez essa seja a pergunta que Portugal inteiro precise responder. É possível proteger sem fechar? É possível acolher sem perder? Agora é a sua vez de pensar. A nova lei dos estrangeiros representa proteção nacional ou retrocesso humanitário? Deixe sua opinião nos comentários. Concord ou Discord, mas participe. É assim que o diálogo cresce. É assim que um país evolui. E se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu like. Inscreva-se no canal Rap em Portugal e ativa o sininho. Aqui, a conversa é real, os temas são atuais e o espaço é de todos, portugueses e imigrantes. Porque Portugal só será verdadeiramente feliz quando for feliz para todos. Brasil pra Portugal, vem cá, tem dica certa que vai te guiar. Rap em Portugal, informação